Fala aí, meus super alunos, super aluna, todos prontos? Vamos lá para mais uma aula de química? Bora lá! Então vamos entender isso aqui. Bom, nós já falamos sobre as teorias atômicas, né? Sobre os modelos do átomo. E aí a gente, se for lembrar lá no William, no modelo de Bohr, a gente já definiu que o átomo é composto por três elementos, né? Três unidades. E aí vamos lembrar aqui. Então, ó, o átomo é composto por próton, carga positiva, nêutron, carga neutra e elétron, carga negativa. Bom, entende aqui uma coisa. Se eu estou dizendo que no elemento químico eu tenho 12... Deixa a caneta tá ruim. Deixa eu pegar outra. 12 prótons. Isso quer dizer que eu vou ter 12 elétrons também. Por que, professora, tem que ser assim? Porque o átomo, de modo geral, ele é neutro. Então, o átomo é neutro. Como assim ele é neutro, professora? Porque se você pensar 12 positivo com 12 negativo, zero. Ele é balanceado, equilibrado, tá bom? Então, o átomo é neutro. Então, vamos lá, vamos entender isso aqui. Bom, lembrando, conceito de elemento químico. Elemento químico nada mais é do que um conjunto de átomos, né? Semelhantes, aí. Então, com a mesma massa atômica. Então, se a gente for pensar, então, um elemento químico nada mais é, vamos fazer o desenho lá da bola de bilhar aqui só para vocês entenderem. Eu estou dizendo que vários átomos juntos de hidrogênio, então vários átomos juntos de hidrogênio irá formar o elemento químico hidrogênio de massa 1. Tranquilo? De número atômico 1. E agora? Tá lindo, e daí? Eu sei disso. Isso eu já sei, isso eu já aprendi. Bom, e aí que a partir disso a gente precisa ver o que é número atômico e o que é massa atômica. Vamos entender o conceito. Número atômico é o número de prótons no núcleo, e ele é representado pelo Z maiúsculo. Então aqui eu coloquei para vocês. Só um minutinho, vamos rever os conceitos aqui. Então, olha lá. Então, eu tenho aqui embaixo na minha tabela periódica o número de prótons que o elemento lítio tem no seu núcleo. Tranquilo? Então, o número de prótons do elemento lítio no núcleo é 3. E isso eu vou chamar de número atômico. Tranquilo? E aqui que é a tal da massa atômica. A massa atômica nada mais é do que a soma entre nêutrons e prótons. Então, se eu estou dizendo que esse elemento tem 3 prótons e a massa atômica dele é 5 lá em cima, quantos nêutrons ele tem? Ele tem 2 nêutrons. Então, eu somo 3 mais 2, 5. Tranquilo? Vamos aqui, ó, um outro exemplo aqui. Eu tenho aqui o carbono 12. Carbono 12, professor, ele tem 12 unidades de massa atômica. O que isso significa? A unidade de um átomo são 12. Bom, então vamos lá. Eu estou dizendo que aqui ele tem 6 prótons no núcleo, que é a mesma coisa de eu dizer que o número atômico dele é de 6. Bom, 6. Com o que eu somo para dar 12? Com mais 6. Então, aqui eu tenho 6
massa atômica? É a soma de prótons mais nêutrons. Tranquilo aqui? Então, a massa atômica ela sempre vai estar representada aqui em cima, aqui nesse caso 12, número de massa atômica. Como é que eu represento isso? Um A maiúsculo. Então, encontrou um Z maiúsculo, eu sei que é número atômico. Encontrou A maiúsculo, é a soma de prótons mais nêutrons, que é a massa atômica. Tranquilo? Número atômico, só para lembrar de prótons, tá? Beleza, galerinha? Daqui a pouco a gente volta com mais um pouquinho de aula. Beijos! Oi, meu Max aluno! Tudo bem? Voltei, ó. Foi o tempinho de arrumar a lousa aqui para continuar os nossos raciocínios. Bom, lembrando que nós vimos aí a questão da massa molecular e do número atômico. Então, vamos colocar isso aqui. Massa molecular, não. Massa atômica, desculpa. E número atômico. Lembrando que a massa está aqui e o número aqui. Tranquilo aqui é o azul, desculpa. Beleza? Bom, vamos lá, nós vamos falar da massa molecular. Para entender a massa molecular, a gente precisa saber o que é uma molécula. Então, vamos lá. Uma molécula nada mais é do que uma junção, tá? De vários átomos que podem ou não ser igual. Podem ou não ser iguais. Então, pode ser átomos diferentes, como átomos iguais. E aí eles vão se ligar através de ligações covalentes, que nada mais é do que compartilhamento de elétrons. Tá próximo ao assunto. Compartilhamento de elétrons, tá bom? Então vamos lá, vamos entender o que é a massa molecular. Eu estou dizendo que eu tenho O2. O2 é a junção de mais de um átomo de oxigênio, concorda? São 2 átomos de oxigênio. Como é que funciona isso, professora? Simples assim. Então, aqui se eu tenho 2 átomos de oxigênio, eu preciso somar os 2. Você vai precisar da tabela periódica para fazer isso ou decorá-la. Então, vamos entender. Se você pegar lá na sua tabela periódica, lá tá assim, ó. O número de átomos ou número atômico é 8 e a massa atômica é 16. Então, simples. Simples assim. Qual é a massa da molécula O2? 16 mais 16. 32. 32 o quê? 32 ou 32 uma. Tá bom? Uma unidade atômica. Beleza? Tranquilo? Vamos agora para a água. Agora nós vamos falar de 3 somas. Então, mais uma vez, eu uso da minha tabela periódica para saber qual é o número, né? A massa atômica. Então, aqui, ó. Eu disse que água é H2O. Então, H 2 vezes 1 mais 1, 2. Tranquilo? E oxigênio eu tenho 16 de massa atômica. Então, 2 mais 16, 18. 18 o que, professora? Agora eu peguei. Tá dando pra ver aí? O que é isso aqui, professora? Ácido sulfúrico. H2SO4. Então, hidrogênio, enxofre e oxigênio. Então, eu sei que o hidrogênio, tá? O hidrogênio tem a massa molecular, tem a massa atômica dele de 1. Então, são 2 hidrogênios, 1 mais 1. Se eu olhar aí
na minha tabela periódica, eu vou saber que o enxofre tem a massa atômica dele de 32. E eu estou dizendo que eu tenho 4 moléculas de oxigênio. Se oxigênio é 16, então 16 vezes 4, 62? 64. 16 vezes 4, 64. Então, vamos lá, mais 64. E aí eu somo tudo, o resultado final 96. 98. 98 unidade de massa atômica. Tranquilo até aqui, gente? Ó, uma coisa simples, fácil de entender. Você precisa ter os dados, ou os dados aparecem em exercícios, ou a tabela periódica vai estar lá para você consultar, tá bom? Então, ou vai aparecer esse dado para você somar, ou você vai poder consultar a sua tabela periódica para saber. Então, você já sabe que você tem que somar a massa atômica. Então, nada mais do que massa molecular é a soma da massa atômica. Soma de massa atômica. Tranquilo, gente? Beijos e até mais.